embolia pulmonar, uma história com uma virada de chave com a Cláudia Lindner. Bem-vinda, Cláudia. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço a poder participar aqui com vocês e contribuir com a minha história. Então, mas muito antes dessa embolia pulmonar que tu teve aguda, né? Sim. Já teve outros detalhes na tua vida, mas ali realmente foi a virada de chave. Opa, Cláudia, você precisa fazer alguma coisa. Sim, eu por trabalhar na área de tecnologia, mais de 30 anos nessa área, eu nunca me respeitei, né? Nunca respeitei meus limites, trabalhava demais para provar que merecia estar ali, à frente daquele time, à frente daquele projeto, assumi muita responsabilidade e tive vários problemas de saúde, lesão por esforço repetitivo principalmente, depois eu posso falar sobre isso, mas a virada de chave mesmo foi em novembro de 2021, quando eu tive essa embolia pulmonar aguda nos 2 pulmões. E foi muito estranho porque eu não tinha nenhum sinal, assim... Sintomas. Não tinha sintomas, eu simplesmente fui ficando cansada, dava sono às vezes à tarde, até falei pro meu marido, acho que tá vindo uma virose aí. Mas eu não tinha coriza, não tinha tosse, nada. E o interessante é que eu também nunca tive problema de coagulação, assim, nem veias nas pernas, nada. E eu, de repente, comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. Aí fui no pronto-socorro, porque estava estranha aquela dor, voltei com o diagnóstico errado. É uma inflamação, é um mau jeito. E foi bem no período de Covid também, assim, né? Fiz teste de Covid, a primeira coisa que fizeram, não deu nada. Fiz alguns testes, todos os dias que eu ia lá, e não era Covid. Aí no segundo dia fui de novo no pronto-socorro, a dor só aumentava. Voltei com o diagnóstico de inflamação na costela e anti-inflamatório para tomar. No terceiro dia, quando eu fui, eu não aguentava mais de dor, já não conseguia dirigir, pedi pro meu marido me levar. E aí, felizmente, foi uma pneumologista que me atendeu. E aí ela pediu o dímero D, aquele exame para ver a coagulação, né? E ela viu que a coagulação estava lá em cima. Nossa. E pediu logo de urgência uma tomografia, né? Uma angiotomografia. Aí, naquela noite eu fiz. E foi tão surpreendente que o médico parou o exame para vir me perguntar se eu já estava tomando anticoagulante, porque ele não entendia como eu estava viva ainda, porque os meus pulmões estavam totalmente fechados, eram algo assim muito estranho, não foi um coágulo, 2 coágulos, era incontáveis, era o pulmão inteiro, né? E aí eu falei que sim, que a médica já quando ela viu a coagulação, ela já falou, já passa ali na farmácia, toma o Xarelto, come alguma coisinha antes, toma o Xarelto, e aí vai fazer a tomografia à noite. E ali mostrou, né, que eu já tava começando a necrosar, tinha infartado parte do pulmão, e por isso que eu sentia dor, porque por sorte ali tinha aquela... as terminações nervosas, né? Então, como infartou ali, começou a me dar muita dor. E dali eu já fui internada, né? Na hora, meu marido entrou em desespero, já me levou para o Santa Catarina, me internaram. E eu confesso que até hoje eu fico por entender aquele episódio, assim. Não sei se porque eu estava muito triste com muita coisa que estava acontecendo, os rumos que o mundo está indo. Era bem período de Covid, né? Era uma incerteza de todo mundo, né? E assim, a gente se sente incapaz, né? Vendo o que estava acontecendo na humanidade, na nossa nação. Eu estava bem desanimada com algumas coisas e ali eu senti, é minha hora, minhas filhas estão criadas e parece que eu estava me entregando, assim. Aceitou. Eu aceitei, eu não fiquei em desespero. Foi estranho, assim. Aí meu marido chorava do meu lado e falou, você não está entendendo o que está acontecendo, você não está entendendo o tamanho do problema. Aí eu falava para ele, mas fica tranquilo, vai ser o que Deus quiser que seja, né? E aí eu, me entregando, à noite eu tive um sonho. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito muito, sou muito espiritual, né? E Deus falou para mim que não era minha hora ainda, que Ele ainda queria muito de mim. E no outro dia eu acordei de manhã, lembrei daquele sonho. E a primeira coisa que veio na minha mente foi uma música que eu compus há uns 10 anos atrás. Composição tua. Eu já fui cantora também, não contei essa parte. E eu tinha gravado um CD gospel uma época, né? Eu achava que o meu chamado era para pregar a palavra através da música. Mas aí não evoluiu o projeto. Mas naquele momento, quando eu estava assim, tentando entender o que estava acontecendo e aquele sonho que eu tive, eu lembrei de uma música que eu gravei.
dizia bem assim: se você me deu o dom da palavra, sei que você não quer me ver calada. E ali eu sabia Forte, hein? Que Deus queria mais de mim. E, enfim, ali eu comecei a pensar, tá, e o que eu vou fazer? E conversar com as pessoas. E acabei começando a puxar vários projetos, assim, ó, não, Deus quer mais de mim, então eu tenho que fazer o bem para as pessoas. O que eu posso fazer? Então, tudo que uma cidadã poderia puxar de iniciativa, eu comecei, né? Ali em 2022 eu pedi demissão na multinacional que eu trabalhava, onde eu era gerente de tecnologia. Tinha uma estabilidade no trabalho. Total, tava assim, batendo todas as metas, meta de performance, meta de engenharia, na área de TI tem isso, né? Bati todas as metas naquele ano, maior PPR da minha vida, e eu pedindo demissão. Muito louco, né? Mas assim, eu tinha uma certeza absoluta dentro de mim, assim, que eu tava infeliz ali, porque eu sentia que eu já tinha feito tudo que eu podia fazer na área de tecnologia. Tudo que eu me desafiei, eu tinha conquistado. E não foi fácil, como eu falei, né? Tem um histórico aí de recomeços e tudo mais. Mas eu queria outros desafios. Eu queria sentir que eu estava deixando meu legado, que eu estava fazendo bem. Pessoas, né? Eu preocupo muito com as minhas filhas. Eu tenho gêmeas de 19 anos hoje, né? Na época eu estava muito preocupada com elas, com a qualidade da educação, com uma série de coisas que eu sabia que estava acontecendo nas escolas, me sentindo impotente para isso, né? Falei, nossa, a gente tem que trabalhar essas gerações. Tanto que agora eu estou no projeto Guru para Guri, no Centro de Inovação de Blumenau, que eu acho maravilhoso, que é uma integração entre essas gerações, né? Que legal. E esse é um dos projetos sociais que eu atuo. Aí tem o Movimento Doces Magnólias, que a gente trabalha para arrecadar alimentos, até valor para... Agora a gente vai fazer um dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Para os namorados, para arrecadar valores para a gente comprar um ar-condicionado lá para o asilo Pommerheim, em Pomerode. Que a gente esteve lá levando alimentos e a gente viu como eles precisavam, aquele calor e os idosos lá, sabe, naquela situação. Sim. Então, o tempo todo a gente está em movimento, tentando fazer o bem para a nossa comunidade, né? Aí eu já tinha o movimento Mães Leôs, que acho que era por isso que eu estava meio... Eu não tinha tempo para me dedicar a ele, né? Que é dar dicas e alertas para as mães na criação dos filhos, né? Principalmente sobre os perigos da internet, que é a minha área. Mães Leoas? Então, lá na época, quando eu tive a embolia, esse projeto eu já tinha, e eu fazia nas horas vagas, só que eu estava infeliz porque eu não estava tendo tempo para me dedicar como eu gostaria. Era o que o teu coração fazia pulsar, né? Aí depois vieram outros trabalhos, estou envolvida em muita coisa aí, mas esses ali são os do coração. Eu acho que trabalhar com crianças e idosos é tudo que a gente precisa, porque são as idades mais vulneráveis, né? Sim. Então isso me move muito. Até vi um trechinho, tu falou, né, trabalhar gerações de hoje, um post essa semana onde é que quando a criança briga, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe, é minha mãe. E quando chega na velhice, é tua mãe, é tua mãe, é tua mãe. É muito triste, né? E a gente até está discutindo lá na comunidade de ter um lugar para os idosos onde eles possam passar como uma creche de criança, mas pensa vamos dar um nome bonito, um lar de cuidados para a terceira idade. Um lugar onde ele vai conversar com outros idosos que têm assistência, na fisioterapia, ou um bordado para ele aprender a fazer, jogar. Se sentir vivo, né? Se sentir vivo, porque os idosos, eles querem falar do passado. Normalmente, da bagagem deles, né? A memória atual já está se perdendo. E as pessoas não têm mais paciência com eles. O projeto Guru para Guri está resgatando isso. As pessoas querem ouvir aquelas histórias de antigamente, saber como eram as coisas, né? E aí eles começam a ver valor naquilo e uma aproximação incrível. A gente tem relatos, assim, de idosos que diz que rejuvenesceram 30% da idade. Olha só. É fantástico. E a gente vê como as crianças gostam daquele contato, mas é diferente, não é o pai, não é a mãe, entende? É outra pessoa que vem com a bagagem trazer aquele conhecimento para eles, né? Então, falando desse lar de cuidados, eu penso que seria algo interessante, tipo, os filhos estão trabalhando o dia todo esse negócio de
teu pai, tua mãe, enfim. Aham. Um empurra pro outro, né? E realmente é uma responsabilidade muito grande, porque você tá ali trabalhando, normalmente o homem e a mulher trabalham, tá, e o idoso vai ficar sozinho, com quem ele vai ficar? Ficar com cuidadora sozinho também, muitas vezes a gente não tem segurança de deixar, né? Então, ir para um lugar, você deixar e buscar depois, porque eu acho muito triste deixar num asilo. Nossa, tudo Depende do asilo, né? Porque hoje eu vejo o trabalho de alguns asilos que, nossa, ancianatos, né? Sim. Que, nossa, meu Deus, é uma dinâmica, é um cuidado, enfim, né? Vai muito de trabalho para trabalho de lugares, né? Sim. Esse olhar, né, para a pessoa que já viveu tanto. Mas o que acaba acontecendo, não nada contra os asilos, eu acho que é um trabalho maravilhoso, tanto que a gente tem ajudado, ido visitar, Sim. já fizemos até tarde dançante no asilo para animar. Só que muitas vezes o que eu via quando eu ia nesses lugares, as pessoas ficam abandonadas, porque como é dia e noite, eles ficam lá sempre, os filhos esquecem deles. Filhos, os parentes como um todo. Então, eu via velhinhas lá, falando que estava lá fora, sentada, esperando. Aí me falaram, ela fica ali todo dia esperando. E já tinha anos que ninguém ia visitar. Nossa! Então, quando é um lugar anos... temporário, tipo, deixa lá de dia, tem aquela interação, Sim. vai até rejuvenescer pelo contato, pela dinâmica que vai ter ali, e volta para casa, né? Então, eu acho que seria uma ideia legal que a gente pode pensar. Ô, Cláudia, e dessa embolia pulmonar, hoje tem tantos projetos que tu acolhe, assim, que tu participa, né, é proativa. O que aconteceu antes dessa embolia, assim, que te fez, nossa, eu quero mudar e fazer o bem social? Antes da embolia, eu vinha com esse histórico de Hilaire, né, eu fiz uma cirurgia aqui de tenossinovite de Quervain, depois uma túnel do carpo, Nossa. Aí fiz uma outra de interósseo anterior. Só que como eu trabalhei com esse problema por muito tempo e não me cuidei como deveria, eu deveria ter me afastado, feito as terapias para me recuperar. E eu era muito responsável com tudo que eu fazia, e naquela autocobrança, né? Não delegava. Não tinha nem como, né? Eu na época era analista de sistemas, eu tinha muitos projetos sobre a minha responsabilidade, então eu tinha que terminar aqueles projetos, repassar para alguém, não era simples assim, senão eu ia deixar descoberto, né? Naquela época eu não tinha um time, depois sim, depois eu fui para a área de gestão, mas naquela época era bem puxado e eu não queria deixar na mão a empresa, então eu trabalhei com muita dor, eu não tinha um local apropriado para trabalho, então não tinha sustentação para o braço, então você contrai naturalmente aqui. Né? Aí o que aconteceu? Eu não sabia que podia ficar uma coisa tão séria. A minha anatomia mudou. Puxou, a primeira costela juntou com a clavícula. Nossa. Então hoje comprime as artérias, veias e nervos que vão para os dois braços. Então ainda hoje eu sinto dores, hoje mesmo eu tô com uma dor enorme nesse braço, eu tenho que fazer atividade física para não atrofiar, só que dependendo do que eu faço, aí eu fico dias que eu não aguento de dor, né? É ruim para dormir também. E dias principalmente assim, mais para chuva também, tu sente mais? Tem essa? Quando tá inflamado, sim, porque muito facilmente dá aquelas inflamações no ombro, aqui no cotovelo, né, nessa região assim, e dos dois lados. Então, para dormir é difícil, enfim, mas hoje eu já convivo bem com isso, né? Até com a suplementação me ajudou demais, consegui tirar todos os remédios que eu tomava, remédio para dormir, para acordar, para dor crônica, para tudo. Deixa eu dormir, agora vou tomar isso, agora para acordar, opa, vou tomar isso. Então foi nessa época, teve uma época que eu não conseguia assinar um cheque, na época de cheque ainda, né? Aí, nessa época eu fui reabilitada pelo INSS e pouco tempo depois fui realocada na empresa que eu trabalhava e pouco tempo depois fui demitida. Porque eu era um alto salário, era um dos salários mais altos da TI. E na primeira crise que tem, né? Faz uma classificação e vai, né? Então ali eu tive que recomeçar. Aí eu comecei em outra área, como assistente de qualidade. Era uma área que eu gostava muito também. Tinha muitas certificações na área de Lean Manufacturing, na área de processo, sistemas de gestão. Então a gente desenvolveu o sistema de gestão na empresa que eu trabalhei há 14 anos e meio, né? E fui convidada para outra empresa para desenvolver o mesmo trabalho. Na área de processo, desenvolver o sistema de gestão. Mas eu comecei como assistente, né? Saí de um alto salário e comecei do zero. Mas aí quando Recomeçar, né? recomecei.
mas sempre fiz muito bem feito tudo que eu me propus a fazer. Então, eu fiz um excelente trabalho nessa área, comecei a me destacar ali na indústria, fazendo os kaizens, os projetos de melhoria, e logo me acharam, descobriram meu histórico de TI, e em poucos meses eu estava na TI novamente. Olha só, vamos vasculhar ela ali. É que assim, todos os problemas, todos não, mas a grande maioria dos problemas que a gente encontrava naquela empresa, eu ia rastreando e chegava na TI. Era o sistema que gerava aqueles problemas. E eu ia, sentava com os meninos e começava a explicar como resolver. Porque eu tinha um conhecimento vasto naquilo. Então, assim, poxa, o que você está fazendo lá? Vem trabalhar com a gente precisa desse conhecimento. Então, ali eu tive a oportunidade de implantar um RP de classe mundial, que eu me orgulho muito. Fiz a gestão com um time de mais de 200 pessoas. Olha. Implantamos em 3 plantas. Lidar com uma, às vezes, já é difícil, imagina 200, né? Foi um orgulho, assim, sabe? Então, foi aquele recomeço com louvor, né? Porque muito rapidamente eu cheguei em patamares que eu não tinha chegado antes, né? No início da minha história. Mas eu sempre digo que é conforme a nossa atitude, né? Eu nunca tive uma atitude de me vitimizar. Tava no fundo do poço. Mas assim, o que tem pra mim? É isso que eu vou fazer e vou fazer bem feito. Eu preciso aprender com isso ali, que eu vou crescer. Então eu aprendi muito nesse processo, né? A respeitar meus limites, em primeiro lugar. Essa questão da família, eu me cobrava muito. E hoje eu tô mais próxima das minhas filhas, porque naquela época, nossa, eu trabalhava em outra cidade. Eu saía, elas estavam dormindo, eu voltava, elas estavam dormindo. Nossa, não tinha convivência praticamente. Então, uns 7 anos eu não vi elas crescendo, assim, era quase só final de semana e olhe lá. Então, me cobrava muito por isso, né? A gente quer deixar um futuro melhor para os filhos, aquele que a gente não teve, porque eu vim de uma família muito pobre, mas no final acaba sendo prejudicial, né? Porque você não tá ali vendo crescer. Uma criança mais quer a tua presença, né? É o teu contato, é o teu carinho, é os momentos que vocês vivem juntos. E talvez até por causa dessa culpa é que eu comecei esse movimento Mães Leoas, né? Para ajudar as outras mães que passam pelo que eu passei e não tinham ajuda, eu não tinha ajuda, né? Claro, deixava as meninas na escola integral, tinha sempre alguém em casa para cuidar das coisas, precisava, né, quando tinha as 2 pequenas, mas a ajuda, digamos assim, em como conduzir, uma ajuda emocional até, passar dicas de quem viveu, né? Então eu comecei a contribuir com as outras mães falando da minha experiência e de como eu faria diferente. E aí começou e o movimento cresceu. Daqui a pouco os pais também queriam participar. Mas espera aí, isso me interessa. Aí nós criamos um grupo chamado Leões da Liberdade, onde tinha homens e mulheres, que as mulheres queriam ter o grupo só das mulheres, né? Sim. Mas ainda existe esse grupo, claro, depois desses problemas que a gente vê aí de até uma censura, vamos dizer. Alguns ficaram com medo até de se reunir, de conversar, de trocar experiência, mas a gente tenta trazer sempre para a questão da mãe, do pai e do filho mesmo, né? A importância da família, de proteção, né? E como cuidar da educação, né? A gente teve experiências bem, assim, a troca é muito forte ali, então as mães contam experiências, assim, horríveis na escola. Você deixa teu filho lá achando que está fazendo um bem e, na verdade, se você não acompanha de perto, estão mudando a cabeça do seu filho, trocando os valores que você ensinou, né? Então é bem complicado. É difícil. Olha, Cláudia, eu tenho 2 também, né? Uma de 2 anos e outra de 9, então já vai ter uma diferença também do período que ele tá passando na escola, do período que ela vai passar, que não são 7 anos de diferença, né? Tudo Sim. muda. O ano muda, as coisas mudam, o mês vira e assim vai indo. E é como tu falou, a gente tem que estar perto e conversar diariamente, terapia, um psicólogo, né? Alguma coisa do tipo, né? Porque hoje é saudável você dizer, eu preciso de ajuda. Sim. Eu só busquei ajuda, assim, de uma psicóloga na época que eu tive a embolia, um pouquinho antes. Eu sentia que eu não estava bem, e eu não entendi porque eu não estava bem. Poxa, eu tô numa multinacional, ganhando excelente salário, como eu falei, batendo as metas, maior PPR da minha vida, por que eu tô infeliz? Talvez até isso é que fez gerar essa embolia, não sei, nosso corpo é um mistério, né? Eu acho que é como a canção que tu escreveu, né? Aí, assim, na terapia,
Nós descobrimos juntas, depois da embolia, a embolia aconteceu no meio da terapia, que eu não estava sentindo que eu estava cumprindo meu propósito. O que tu quer, o que tu vai deixar, porque assim, daqui 100 anos, né, vamos supor teus bisnetos, tataranetos, vão lembrar de quem foi a Cláudia? Exato. O que ela fez, o que ela deixou de fazer? Às vezes é só um porta-retrato na prateleira. Isso. Mas qual é o teu legado que tu deixou? O que tu fez? Então, acho que hoje existem muitos propósitos. A gente vive na Terra, né, que é o ter, né, mas o mais importante eu acho que é ser na vida das pessoas, ser na vida e não o ter. O ter é importante, né? Ter um teto, ter uma comida, ter qualidade de vida, mas e o ser qualidade de vida? Ser família naquele teto, ser alguém naquela empresa. Qual é o propósito ali? Será que é o meu destaque ou é o destaque da equipe toda? Sim. Isso na gestão, para mim ficou muito claro, né? Eu sempre tive o reconhecimento por parte do time, sempre foi uma liderança que não era imposta, tem que ser natural, tem que ser algo natural, porque eu sempre respeitei a individualidade de cada um e sabia conversar, né? Então, trabalho de time é o mais importante. E eu penso que, enquanto eu era a técnica de TI, essa minha corrida atrás de vencer os obstáculos também tinha um fundamento, sabe? Era mostrar para as mulheres, principalmente, que era possível. Porque lá quando eu comecei, diziam que TI não era para mulher. Meu pai dizia que mulher não precisava trabalhar, não precisava estudar, não queria que eu estudasse. Se eu não começasse a trabalhar desde os 9 anos, para sustentar, continuar estudando, eu não teria feito 2 faculdades, 3 pós-graduações. Ele achava que era só aprender, ser dona de casa e cuidar dos filhos. E olha só, Cláudia, a gente até gravou na semana passada com a Simone sobre a sucessão familiar. Né? O destaque muitas vezes do que vem desse legado, a mulher fica em casa, o homem que provém, né? A gente vem de uma linhagem assim, e isso começou a mudar, a gente pode dizer que é nos anos 2000, como a gente conversou antes nos bastidores, né? O ano 2000 que começou com essa mudança realmente de respeitar as mulheres trabalhando, de ter o seu espaço com mais ênfase, né? Não que elas não trabalhassem antes, né? Tinha muitas mulheres. Mas hoje é muito difícil você encontrar uma mulher que se diga, eu sou do lar. E se tu for ver nossas mães, do lar. Qual era a profissão quando eu colocava lá no crediário de uma loja? Do lar. Do lar. Assim, eu aprendi a fazer tudo o que precisava para ser uma do lar, tá? A primeira coisa que eu aprendi ainda menina era cozinhar, lavar, passar, bordar, cuidar de criança, fazer comida. Isso até eu tive que assumir a responsabilidade da nossa casa. Eu tinha uns 13 anos, porque a minha mãe teve fratura exposta na perna e ela ficou de cama muito tempo. Então, do nada, eu tive que assumir. Eu era mais velha, né? Então, mas assim, gostar, eu gosto de fazer, só que eu sei que eu posso fazer mais. E eu posso ser exemplo para as pessoas, né? Então, foi mais nessa linha. E depois daquela virada de chave, aí mesmo que eu falei, não, agora é o momento de eu cumprir de verdade o meu propósito. Né? Não só ser exemplo, mas deixar um legado. E é isso que eu estou tentando fazer. E tu é feliz com isso? Estou muito feliz. Nossa, eu digo que eu corro mais do que eu corria antes, tá? Eu tenho tanto compromisso, tanto, que é aquela loucura. Mas eu tô feliz, sabe? Acho que dá pra ver... Te dá prazer, né? Dá pra ver no meu rosto. Dá assim, pra ver todo mundo fala. Você... outro dia encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo e falou, poxa, na época que você estava trabalhando na TI, você parecia mais envelhecida do que hoje. Eu falei, que bom. Fale mais. É como a gente se sente. Eu acho que passa pra fora, né? A luz que está dentro da gente brilha no nosso rosto. Eu acho isso muito... Cláudia, repete aquela parte da tua canção que tu escreveu. Se você me deu o dom da palavra, eu sei que você não quer me ver calada. E é isso, é sobre isso. É você passar para as pessoas a tua bagagem, a tua história, tudo que tu pode acrescentar. Quantas pessoas às vezes podem estar assistindo às vezes esse episódio, dizendo, nossa, eu me identifico, tem algo que eu quero... que não tá, eu tô, né,
tinha um trabalho, uma plataforma X com X valor, mas não era aquilo. Não era o que te preenchia. E aposto que teve muita gente que te falou assim, meu, você é maluca. Sim, falaram, com certeza. Mas ali eu não tinha mais dúvida, sabe? Quando Deus me deu essa segunda chance, que eu não tenho dúvida que foi um milagre, é uma segunda chance, eu falei, não, gente, eu não posso desperdiçar. É agora. É agora. Ô, Cláudia, e qual mensagem que quer deixar para as pessoas? Meu Deus, temos 1 minuto. Para as pessoas que estão nos assistindo. Que vocês busquem realizar seu propósito de vida, que não tenham medo, que se vocês sentirem esse chamado, que sigam, que se dediquem. Vocês vão sentir essa luz dentro de vocês e vocês vão passar isso para as pessoas. Obrigada. Obrigada a nós, Cláudia, a todo mundo que está nos assistindo. E obrigada também a você que nos acompanhou sempre aqui no quadro Motivação com histórias inspiradoras. Já se inscreve no canal TV Galega Oficial lá no YouTube ou Tamares Liesfeld, caso você não esteja no canal 520 da Claronet TV Galega. E muito obrigada também aos nossos patrocinadores Blue Ideias, com aqui, ó, lembrancinhas para os seus convidados, clientes, e a nossa Maia Cortinas, que é de Blumenau para toda a região.